infância é uma fase da vida que exige muita atenção. Nesse período, a pessoa está se desenvolvendo e precisa de cuidados especiais para enfrentar qualquer problema de saúde que possa ocorrer. Esses cuidados devem começar no momento em que a mulher descobre que está grávida. E quando não são tomados, a criança corre um risco muito maior de ter uma morte prematura. No programa de hoje, vamos falar sobre as principais causas da mortalidade infantil e o que é preciso fazer para evitá-la. Vamos conhecer os programas e ações voltados para a redução das taxas de mortalidade infantil e entender a importância da família na preservação da saúde da criança. Este nome, mortalidade infantil, diz respeito a todas as mortes de crianças ocorridas entre o instante do nascimento e o primeiro ano de vida. Para orientar o combate às causas dessas mortes e verificar com mais precisão a taxa de mortalidade infantil num determinado país ou região, foi criada a seguinte fórmula. O número de mortes de crianças entre 0 e 1 ano de idade ocorrido num determinado período naquela região é dividido pelo número de crianças nascidas vivas nesse mesmo período. Depois, o resultado dessa operação é multiplicado por 1000. O resultado desse cálculo dá uma ideia de quantas crianças morrem antes de 1 ano de idade num grupo de 1000. Por exemplo, em 1997, o Brasil registrou uma taxa de 36,7 por 1000. Isso significa que em cada 1000 crianças que nasceram vivas, cerca de 37 morreram antes de completar 1 ano de idade. E morreram por vários motivos. Você sabe quais são os principais? Os principais motivos da mortalidade infantil? É por causa da desnutrição, né? Falta de alimentação, falta de amamentação. A maioria das pessoas moram em lugares que não têm condições mínimas de viver. Antigamente, as principais causas de mortalidade infantil eram a diarreia e as infecções respiratórias, como a pneumonia. Apesar dessas ainda serem causas importantes de morte antes de 1 ano de idade, as últimas pesquisas constataram que, atualmente, as principais causas de mortalidade infantil são as afecções perinatais, ou seja, as doenças causadas por complicações ou dificuldades que ocorrem na hora do parto e do nascimento. Os principais problemas que costumam provocar a morte nesse período são as doenças maternas, principalmente a hipertensão e a desnutrição da mãe, que acaba fazendo com que o bebê também seja desnutrido e nasça com baixo peso. As infecções, as complicações durante o parto, como as hemorragias, e os nascimentos prematuros, quer dizer, os bebês que nascem antes do tempo previsto. Todos esses problemas podem ser evitados ou controlados com uma alimentação adequada e principalmente com um acompanhamento pré-natal de qualidade. Durante a gravidez, a mulher deve procurar se alimentar bem para que o bebê possa nascer com um peso adequado. Para isso, nada melhor do que comer alimentos variados que sejam ricos em todos os nutrientes. Procuro comer carne, verdura, fruta, coisas que têm bastante vitamina, tomar bastante líquido por causa da mãe e também da criança, para ser uma criança sadia, perfeita, saudável. A importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida é uma das informações que a mulher recebe durante o acompanhamento pré-natal. É preciso fazer no mínimo 6 consultas durante a gravidez. É durante o pré-natal, realizado em qualquer serviço de saúde, que a gestante pode acompanhar a sua saúde e o desenvolvimento do bebê. Essa é uma ótima oportunidade também para conhecer os métodos anticoncepcionais e tirar qualquer dúvida em relação à gravidez e ao parto. A maioria das mulheres sabe que o pré-natal serve para acompanhar o seu estado de saúde e o desenvolvimento do feto dentro da barriga. Mas o que acontece durante essas consultas? Que exames o médico faz na gestante? Quem responde essa pergunta é um especialista no assunto. Doutor Humberto, como são essas consultas? A consulta, primeiramente, a gente procura identificar na gestante algum fator de risco que possa complicar a gravidez. São feitos alguns exames de sangue também para detecção de anemia, diabetes, sífilis, toxoplasmose, e depois a gente faz um exame físico da gestante, onde a gente mede o peso, a pressão arterial, a gente vê se a gestante não tem edema, um inchaço, a gente mede a barriga, escuta os batimentos do coração do neném. A mulher deve fazer esses exames sozinha ou o marido também pode acompanhar? Não só pode, como deve. A presença do marido durante a consulta é muito importante, pois a gestante sofre mudanças emocionais, mudanças físicas e até sexuais, que o marido
deveria estar presente para entender essas mudanças e poder acompanhar de perto a gravidez. Não é só no pré-natal que o marido ou o parceiro deve acompanhar a mulher e o bebê. É durante toda a vida. A criança que pode contar com o apoio e com a ajuda da mãe e do pai ao mesmo tempo tem muito mais chances de crescer saudável e corre menos risco de ter algum problema, principalmente durante o primeiro ano de vida. Com o apoio do marido, a mulher também fica muito mais segura e tranquila, e isso também acaba se refletindo na saúde do bebê. Tudo que está ao meu alcance eu procuro ajudar. Ajudo nas coisas de casa também. Eu lavo vasilha, lavo roupa, faço tudo. Ajuda a gente na educação, né, das crianças. Se a criança adoecia, ele me ajudava, levava o médico junto comigo. Ajudei e ainda ajudo, né, até hoje. Quando eu estava grávida, ele foi um super pai. Os cuidados durante a gravidez são fundamentais para a saúde da criança. É dentro da barriga que ela começa a crescer e se desenvolver. E quando a criança já nasce com um bom peso e uma boa altura, ela tem muito mais chances de levar uma vida saudável. Mas além desses cuidados durante a gestação, é preciso que a mulher se informe e tenha todas as condições de realizar um parto tranquilo e sem sofrimento para ela ou para a criança. A melhor maneira para o bebê nascer é o parto normal, aquele em que a criança nasce espontaneamente pela vagina. O bebê que nasce pelo parto normal é mais ativo e logo procura o seio para sugar. Nesse tipo de parto, a mulher se recupera muito mais rapidamente e, passadas algumas horas, já pode levantar, tomar banho e andar. Agora, se houver alguma dificuldade durante a gravidez ou mesmo durante o parto, o médico pode optar pela cesariana, uma cirurgia em que a barriga é aberta para que a criança seja retirada. A cesárea é um tipo de parto que só deve ser feito em caso de necessidade, nunca por conforto do médico ou por medo da mãe. A utilização descontrolada da cesariana acaba levando ao nascimento de crianças prematuras e com peso abaixo do normal, o que é um dos motivos de mortalidade infantil. Além disso, como é uma operação, a cesárea pode trazer algumas complicações para a mãe. Depois do parto, os primeiros cuidados com a criança. E quando a gente pensa nisso, logo vem à cabeça os cuidados com a alimentação. Eles são realmente de muita importância. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre eles. Doutor Lucas, como que a criança deve ser alimentada nos primeiros 6 meses de vida? Bom, essa é uma questão que a natureza, por si só, já resolveu para nós, né? Não resta a menor dúvida que a criança só deve ser alimentada durante os primeiros 6 meses de vida com leite materno. Do ponto de vista, né, de nutrientes, de alimentação, é totalmente suficiente até os 6 meses de idade, né? Tem vamos dizer assim, os constituintes, né, orgânicos necessários para o desenvolvimento da criança, além de uma ótima interação que a mãe, né, e a criança podem exercer através do ato de amamentar, que é muito mais que um ato de alimentação, é um ato de carinho, é um ato de amor, né? Embora a alimentação seja muito importante, a saúde da criança exige outros cuidados. É preciso prestar atenção a outros problemas que também costumam ser causas da mortalidade infantil, como as diarreias, as infecções respiratórias e as doenças que podem ser evitadas através da vacinação, como o tétano e o sarampo. Vamos começar pela diarreia. A melhor forma de evitar a diarreia nas crianças menores é o aleitamento materno. Mas se a criança é atingida por essa doença, é fundamental evitar que ela fique desidratada. E um bom meio de evitar a desidratação infantil é o soro caseiro. O preparo do soro caseiro é bastante simples. Você vai precisar apenas de um copo de água limpa e de uma colher padronizada com 2 conchas. Uma menor para o sal e a outra maior para o açúcar. A água precisa ser fervida ou tratada. Coloque em um copo d'água uma medida rasa de sal e 2 medidas rasas de açúcar. Misture e prove. O soro caseiro deve ser menos salgado que a lágrima. Agora é dar para a criança em colheradas ou no próprio copo várias vezes ao dia até que ela melhore. Ao primeiro sinal da desidratação ou piora da diarreia, é preciso levar a criança a um serviço de saúde. Lá ela vai receber os sais de reidratação oral. Mas além da diarreia, as infecções respiratórias, como a pneumonia, também acabam levando várias crianças à morte. Por isso, é importante descobrir e combater esse tipo de infecção o mais rapidamente possível. Se você notar que a criança está tossindo, com o nariz escorrendo, com dor de ouvido, com dor de garganta, com febre ou com chiado no peito, tome cuidado. Ela pode estar com uma infecção respiratória.
Se além desses sinais a criança apresentar respiração rápida e difícil, se a parte inferior do peito afundar quando ela respira ou se ela estiver com dificuldade para se alimentar ou para beber líquidos, é preciso levá-la imediatamente ao serviço de saúde. Nesses casos, a criança pode estar com pneumonia. Ainda não existem vacinas eficazes para programas de massa contra a pneumonia. Para que essa doença possa ser tratada da melhor forma possível, os pais e responsáveis precisam ficar de olho nos sinais que acabamos de ver. Quanto mais cedo eles forem percebidos, mais rápido e eficaz será o tratamento. Agora, ao contrário da pneumonia, outras doenças muito sérias e perigosas já podem ser prevenidas com a vacinação. Você sabe que doenças são essas? Coqueluche, sarampo, difteria, tétano, tuberculose. Paralisia infantil, muitas outras. Com a vacinação contra essas doenças, muitas mortes e vários problemas de saúde são evitados todos os anos. O Brasil já conseguiu acabar completamente com a poliomielite, já reduziu muito o número de mortes provocadas por sarampo e pretende reduzi-lo completamente até o ano 2000. Tudo isso graças à vacinação das crianças nos postos de saúde. Para que essas doenças não atinjam nenhuma criança, é preciso que os pais levem os seus filhos aos postos de vacinação nas datas marcadas. Toda criança precisa ser vacinada de acordo com o calendário de vacinação no primeiro ano de vida. Só dessa maneira vamos conseguir acabar com as mortes causadas por esse tipo de doença. Além da vacinação, o crescimento e o desenvolvimento da criança precisam ser acompanhados durante toda a infância. É para isso que serve o cartão da criança, um documento que fica em poder da mãe e da família e no qual é anotado tudo o que acontece com a criança, desde o peso e a altura até uma eventual doença que ela possa ter tido. Tenha sempre com você esse cartão quando levar seu filho a um serviço de saúde. A prevenção é a melhor maneira de evitar doenças e mortes na infância. Os cuidados com a saúde da criança já começam na gestação. Por isso é importante fazer o pré-natal e se alimentar direito durante a gravidez. Assim como é importante amamentar a criança no peito. Não deixe passar em branco as datas de vacinação, combata as infecções e evite a desidratação. Tomando esses cuidados, seu filho vai crescer com saúde e viver legal. Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.